Eu vou começar essa aulinha agora. E, tipo assim, vai ser como é uma aula de revisão, como a maioria de vocês já foram alunos meus, provavelmente tem algumas coisas que vocês já vão se relembrar, né? Eu vou Beleza. começar a falar alguma coisa aqui de leis de Newton, mas antes de eu falar de leis de Newton, tem que falar sobre sistemas físicos, etc, tá? Mas vai ser bem rápido mesmo. Bom, vou começar. Sistema físico, vizinhanças e interações físicas. Primeira coisa, o que é um sistema? A gente está fazendo aqui um sistema, né? Que é uma reunião de elementos. Esses elementos podem ser reais ou abstratos, tá? De maneira tal que esses elementos, eles vão nos dar um formato de um todo organizado. Bom, mas basicamente nós vamos, na física, nós vamos trabalhar com sistemas físicos. E esses sistemas físicos, eles são escolhidos de maneira arbitrária. Por exemplo, se eu quiser estudar tudo sobre essa caneta, eu tenho que isolar ela do meio externo. E para isolar essa caneta do meio externo, eu vou pegar tudo que estiver dentro do contorno. Ou seja, tudo que estiver fora do contorno dessa caneta é a vizinhança. Beleza? Então, o sistema físico, ele é uma entidade que ela é escolhida de forma arbitrária para que nós possamos estudar ou analisar qualquer elemento da física. Entendi. Bom, esse mapa mental aí não foi eu que fiz, tá? Foi o professor Eduardo Takahashi, eu só tomei emprestado. Bom, segundo aqui o professor Takahashi, né? Um sistema físico, ele pode ser constituído de matéria, e essa matéria contém massa. E pode ser constituído de energia. E esse sistema físico, ele pode ser conservativo ou não conservativo. Isso tudo envolvendo o quê? Uma interação física. Beleza? Então, Beleza. continuando. Então, uma travadinha aqui. Vou dar um exemplo aqui, esse exemplo desse aquário. Se eu considerar que o meu peixinho aqui, ele é o meu sistema físico, tudo que tiver fora das fronteiras desse peixe vai ser minha vizinhança. Ou seja, a água, o aquário, o planeta Terra, tudo que estiver externamente ao peixe é a minha vizinhança. E o meu peixe vai ser o próprio sistema. Então, quando eu estiver falando para você de sistema físico, você vai escolher de forma arbitrária o que você vai estudar, e a partir disso, tudo que estiver fora desse sistema é a vizinhança. Bom, interação, o que vem a ser interação? Se a gente for procurar no dicionário, existe várias interpretações para interação, mas o que interessa para a gente é interação física. Interação física está demarcada aqui de vermelho, né, no slide, né? Quaisquer processos em que os resultados de uma partícula ou de um sistema de partículas é influenciado por outro. Então, basicamente, nós vamos analisar um sistema físico e esse sistema físico está diretamente ligado a uma interação. Beleza? Beleza. Bom, uma interação física, ela vai demonstrar que ela vai resultar de forças, tá? E essa força pode ser forças internas ou externas. E essa força externa, ela vai poder resultar numa força resultante. E essa força resultante, o que vai acontecer? Ela vai alterar o estado de movimento de um corpo. Beleza? Beleza. As interações físicas também, elas vão envolver trocas de energia. E isso vai poder alterar quem?
as propriedades físicas, tá? Mas eu não vou tratar desse aspecto, não. Bom, continuando. Opa, foi mal. Bom, esse quadrinho aqui, para quem foi aluno meu, Eu ele lembro dele, hein? é bastante clássico, né? Demais. Esse quadro aqui é do professor Marco Antônio Moreira, tá? Então, um professor que ele tem uma vasta pesquisa na área de ensino de física e também de mapas conceituais, etc. E ele trabalha muito com mapa conceitual. Então, as interações físicas que nós conhecemos, né, são essas aqui. Interação gravitacional, interação eletromagnética, interação fraca, interação forte. Basicamente, aqui nós vamos trabalhar ou com interação gravitacional ou com interação eletromagnética, tá? Interação fraca e interação forte a gente não vai trabalhar muito agora, não. Bom, mas e daí? Quais são as fontes dessas interações? Eu não vou ficar explanando isso aqui, perdendo muito tempo com isso aqui, não, porque a gente já comentou isso lá quando dei aula para vocês, né? Mas depois vocês dêem uma olhada direitinho nesse quadro aqui, para que vocês possam entender quais são as interações, as 4 interações fundamentais da natureza. Para a gente trabalhar com a parte da dinâmica, necessariamente nós temos que trabalhar com diagramas de força. Mas o que é um diagrama de força? Bom, eu tenho o senso de quando eu não conheço as coisas, eu vou no dicionário para procurar. Na minha época de estudante, a gente fazia isso. Então, fui no dicionário e fui procurar o que era um diagrama de força. Então, aqui você tem várias explicações para um diagrama de força. Tá? O que vai servir para a gente? Aquela que tem mais efeito para a física. No caso aqui, ó, o significado de diagrama. O que vem a ser um diagrama? Delineação, modo de representação feito através de gráficos, de esquemas, de linhas, de pontos, por exemplo, diagrama elétrico. Então, nós vamos trabalhar com diagramas que vão representar forças. Bom, e aqui está algumas representações desses diagramas, né? Aqui eu tenho uma representação de um diagrama vendo uma escala definida, um papel milimetrado, por exemplo. Aqui eu tenho um diagrama de força que envolve um desenhozinho mais requintado, né, no meu modo de ver. Tem 2 carinhas aqui puxando uma corda. Aqui eu tenho um diagrama de força clássico, né? Os 2 diagramas de forças clássicos da física é o que nós vamos utilizar, tá? Esses 2 diagramas aqui embaixo. Então, basicamente, a partir de agora, a gente tem que ter noção de que interação que nós estamos trabalhando e como representar essa interação ou essa força num diagrama de força. Ou se vai ser num plano horizontal ou se vai ser num plano inclinado. Beleza? Até aí? Beleza. Tranquilo. Então, essa primeira parte aqui foi bem rapidinha. Isso aqui mesmo que eu queria só comentar com vocês, tá? E nós vamos para a segunda parte. A segunda parte, eu vou pegar a aula de leis de Newton. Eu fiz umas alterações nesses slides, depois eu coloco lá para vocês, tá? Beleza. Deixa eu pôr aqui no modo... Bom, leis de Newton. Agora, de fato, nós vamos adentrar na parte da dinâmica e eu vou tentar fazer um negócio mais compacto, tá? Eu vou citar alguns elementos da cinemática dentro das leis de Newton. Você vai falar, cara, não vou ficar perdendo muito tempo fazendo aqueles negócios de cinemática, aqueles exercícios chatos pra caceta. Aquilo quase não tá caindo em vestibular mais. Então, eu vou agregar dinâmica e cinemática num assunto só, onde eu vou pontuar alguns elementos específicos do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado dentro das leis de Newton. De maneira tal, quando você olhar para o exercício, você vai saber identificar qual lei que vai ser aplicada ali e qual parte da cinemática que você vai trabalhar. Ou se um movimento uniforme, ou se um movimento uniformemente variado.
Bom, a primeira lei de Newton, também conhecido como princípio da inércia, fala o seguinte: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja sobre ele aplicado forças que impeça dele mudar o seu estado. Eu fiz um mapinhamento aqui, um mapa conceitual, aonde que a primeira lei de Newton se refere-se a equilíbrio, né? Quando eu estou falando de lei de Newton, eu estou falando de equilíbrio. E quando eu falo de equilíbrio, eu estou falando para você que esse equilíbrio pode existir de duas maneiras: ou equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático, o corpo vai estar necessariamente parado. No equilíbrio dinâmico, o corpo estará necessariamente em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, quando isso vai acontecer? Vai acontecer quando a força resultante sobre esse sistema for nula, tá? Então, a primeira lei de Newton, ela vai se referir à parte de equilíbrio, tá? Esse equilíbrio pode ser estático e pode ser dinâmico. O equilíbrio estático está diretamente relacionado aos corpos ou sistema que esteja parado, ou seja, com velocidade nula. E esse equilíbrio também pode ser equilíbrio dinâmico, aonde necessariamente o corpo estará em movimento retilíneo uniforme. Mas quando vai acontecer isso? Todas as vezes que a força resultante sobre o sistema for igual a zero. Alguma dúvida aí, pessoal? Professor, não está aparecendo na tela para a gente, não. Não tá não? Pera aí que eu vou... Foi mal. Tenta só explicar esse mapa mental, só para mim, é que eu fiquei meio perdido nele. Pera aí que eu vou... Agora voltou. Apareceu? Senhor. Beleza aí? Beleza? Beleza. Bom, então, o que eu igual foi mal, é porque eu esqueço de mexer aqui. Olha só, a primeira lei de Newton fala para a gente que todo corpo continua em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças aplicadas sobre ele, ou seja, aplicado sobre ele externamente. O que a primeira lei de Newton, em resumo, vem falar? Eu pus nesse esqueminha aqui. Agora voltou já. Nesse mapinha conceitual. Equilíbrio pode ser estático ou dinâmico. Ele é estático se o corpo estiver parado, ou seja, a velocidade é igual a zero. Ele vai ser dinâmico se o corpo estiver em movimento retilíneo uniforme. Mas quando vai acontecer isso? Todas as vezes que a força resultante for igual a zero. Alguma dúvida aí, pessoal? Não. Pode Não, continuar? senhor, não, senhor. Tranquilo. Então vamos lá. Bom, mas aí você me pergunta. Já fazendo um adendo aqui nos movimentos, quando eu vou ter a aplicação da primeira e quando eu vou ter a aplicação da segunda lei de Newton? Especificamente, na primeira lei de Newton, quando o corpo estiver em repouso, beleza, você não vai ter nenhum tipo de movimento sendo aplicado nesse corpo. Mas se esse cara estiver em equilíbrio dinâmico, necessariamente esse cara vai estar com velocidade constante. E necessariamente esse cara vai estar andando em linha reta. Logo então, para a aplicação da primeira lei de Newton, você vai utilizar o movimento retilíneo uniforme. Mas o que vem a ser o movimento retilíneo uniforme? O movimento retilíneo significa que a trajetória vai ser uma reta e uniforme porque a velocidade dessa partícula vai ser constante. Aqui eu coloquei aqui, ó, para vocês poderem ver que a velocidade do corpo no movimento uniforme ela é igualzinha à velocidade escalar desse corpo. Ou seja, como que eu vou calcular essa velocidade? Vou pegar a variação da posição e dividir pela variação do tempo. Aonde que o resultado desse quociente vai ser uma constante. E essa constante necessariamente é diferente de zero. Porque se a velocidade for igual a zero, significa que o corpo está parado. Se o corpo está parado, significará que esse equilíbrio é estático. Bom, mas não entendi nada que você falou. Nessa outra imagem aqui de baixo, tem uma bolinha aqui, ó. O movimento uniforme ele é característico.
No movimento uniforme, o móvel vai percorrer distâncias iguais e intervalos de tempos iguais. Tem um exemplo aqui de um corpo que está com uma velocidade de 4 metros por segundo e essa velocidade é constante. O que significa isso? Que a cada instante, esse cara vai sofrer uma variação da posição de 4 metros. Então, a cada segundo, o cara vai mudar a posição dele de 4 em 4 metros. Alguma dúvida? Não. Beleza. Trabalhando matematicamente com essa hipótese que eu te dei, você vai perceber que a variação da posição dessa partícula, ela vai ser a velocidade vezes o intervalo de tempo, certo? Ele vai ser a velocidade vezes o intervalo de tempo. Por que você está fazendo essas setinhas aqui na frente? Estão aparecendo as setinhas para vocês aí? Aham. Talvez porque o slide tem essa Ah. setinha na hora de explicar. Não sei. Oi? Talvez no slide já tem essas setas. Por exemplo, Ah, entendi. quando ele fosse explicar, ia linkando as setas. Ah, entendi, tá certo. Eu copiei de outro negócio que eu fiz. Bom, então olha só para você ver. Deixa eu apagar esse treco aqui. E o deslocamento da partícula, ele vai ser igual à velocidade da partícula, essa velocidade é constante, vezes o intervalo de tempo. Beleza? E essa velocidade, só para você não esquecer, ela é constante, viu? Essa velocidade é constante. Ela não vai alterar. Então, ΔS é o quê mesmo? ΔS é a variação da posição. Eu, particularmente, eu gosto de usar ΔX. Mas como eu peguei esse materialzinho aqui, essas imagens aqui da internet, aí é difícil alguns professores trabalhar com ΔX. Eu trabalho com ΔX, mas a maioria dos lugares que você vai procurar tem ΔS. ΔS significa variação da posição, tá? Alguns livros aí, alguns sites falam variação do espaço. Não é variação do espaço, tá? É variação da posição. Beleza. E trabalhando matematicamente com essa igualdade aí, eu vou chegar na equação horária da posição. O que vai ser a equação horária da posição? O pessoal chama ela de sorvete, né? Sorvete. S é igual a S0 mais VT, tá? O S aqui, ó, é a posição final, o S índice bolinha é a posição inicial, o V é a velocidade e o T é o tempo. O que vai acarretar isso aí? Em gráficos. Então, aí o Roger pergunta para mim, vai ter gráfico quando eu vou trabalhar com leis de Newton? Vai, tá? E o gráfico, geralmente, vão ser gráficos de função do primeiro grau, aquela que eu deixei aquela aulinha lá no YouTube. Então, você vai ter gráficos aqui com retas crescentes ou retas decrescentes, aonde que a posição vai variar de acordo com o tempo. Se há uma progressão de posição do corpo, tá? Em relação ao referencial, esse movimento é dito progressivo. Se esse corpo estiver voltando na trajetória em relação à origem da trajetória desse corpo, o movimento é retrógrado, também conhecido como regressivo. Então, basicamente, quando você trabalha matematicamente com esse gráfico, a função dele é uma só, encontrar a velocidade da partícula. Calma que a gente vai resolver exercício com esse negócio aqui, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Beleza? Beleza. Bom, a segunda lei de Newton, ou também conhecido como princípio fundamental da dinâmica, nos fala que, de uma maneira bastante geral, fala o seguinte, que a força resultante que atua sobre um corpo, tá? Ela é diretamente proporcional à aceleração que esse corpo adquire. Ou seja, a força é igual à massa vezes a aceleração. Só para ressaltar, a força ela é medida em Newton, a massa ela é medida em quilograma e a aceleração da partícula em metros por segundo ao quadrado. Então, a segunda lei de Newton implica numa situação onde não há equilíbrio. A primeira lei de Newton eu vou utilizar todas as vezes que o sistema ou o corpo estiver em equilíbrio.
equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. A segunda lei de Newton já é completamente diferente. A segunda lei de Newton vai me falar que esse sistema ou esse corpo não está em equilíbrio. Se esse corpo não está em equilíbrio, toda vez que esse corpo for se sujeitar à ação de uma força, esse corpo vai adquirir aceleração. Alguma dúvida? Não. Não, Beleza? senhor. Bom, continuemos. E para ressaltar a utilização de um movimento por trás da segunda lei de Newton, o movimento mais clássico que tem é o movimento uniformemente variado. O que significa dizer que o movimento é uniformemente variado? Significará que esse corpo ele vai percorrer distâncias diferentes em intervalos de tempos iguais. E isso vai acarretar numa variação da velocidade. Se há uma variação da velocidade, a variação da velocidade em cada trajetória, cada trajeto desse corpo ao longo da sua trajetória, ela vai ser igual em cada instante de tempo. Isso vai permitir eu dizer para você que a aceleração do corpo ou do sistema ela é igualzinha à aceleração escalar média desse sistema. Como que eu calculo a aceleração escalar média? Eu vou pegar a variação da velocidade desse corpo e vou dividir pela variação do tempo. Aonde é que essa aceleração vai ser constante diferente de zero? Só para lembrar, se você pegar a variação da velocidade e dividir pelo tempo e esse quociente resultou num valor nulo, cara, o movimento é uniforme. Então, já não enquadra a segunda lei de Newton, enquadra a primeira lei de Newton. Alguma dúvida? Não. Bom, desculpa. Novamente, se a gente for trabalhar matematicamente com essa expressão, eu vou obter uma outra equação. Essa equação, também conhecida como equação horária da velocidade. A equação horária da velocidade vai permitir a gente calcular a velocidade da partícula em qualquer instante ao longo da sua trajetória. Essa equação aqui, ó, é aquela clássica equaçãozinha que quem foi aluno meu já sabe, né? Que vovô e vovó ainda tentam, né? Lembra, né? Vovô e vovó ainda... Não dá para esquecer, professor. Só não lembro, não. Aqui, ó. V igual a V0 mais AT. V é velocidade final, V índice bolinha é velocidade inicial, o A é a aceleração e o T é o tempo. O que vai me proporcionar isso? Vai me proporcionar uma série de gráficos, né? De uma equação do primeiro grau. Esse gráfico ele pode ser crescente ou decrescente dependendo do movimento. Eu não vou adentrar nessa parte, não, que eu vou deixar para explicar isso aqui quando tiver exercício. Alguma dúvida? Não. E nesse movimento uniformemente variado não tem só essa fórmula, não. Só coloquei, eu só não tenho esse gráfico, não. Eu não coloquei os outros gráficos, é porque eu ainda não fiz uma aula sobre uma revisão da função do segundo grau, que eu vou fazer hoje. Vou postar lá no YouTube. Aí depois sim eu começo a já agregar tudo. Bom, continuando. Só para ressaltar. No grupo lá. Então você tem um movimento. Esse movimento pode ser uniforme. Você vai usar a primeira lei de Newton, a velocidade ela é constante. O movimento ele pode ser variado, se a velocidade for variada. Você vai ter uma aceleração variável. Isso não me interessa. O que me interessa é quando o movimento é uniformemente. Por quê? Quando o movimento é uniformemente variado, eu vou ter uma variação da velocidade, porém a aceleração do corpo vai ser o quê? Constante. Então, o que interessa para a gente poder entender a primeira e a segunda lei de Newton é o seguinte. Na primeira lei de Newton, eu tenho um sistema que está em equilíbrio, e esse sistema que está em equilíbrio, ele pode estar parado, ou ele pode estar em movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme significará que a velocidade é constante. Por outro lado, na segunda lei de Newton, eu tenho o movimento uniformemente variado, aonde que a variação da velocidade, eu terei uma aceleração e essa aceleração será constante. Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Então,
tocando o barco aí. A terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é o clássico princípio da ação e da reação. Para toda ação, há uma reação de mesmo valor, na mesma direção, porém, sentidos opostos. Por exemplo, aqui no slide, aqui, o cara está dando um soco no rosto do outro. De acordo com as leis de Newton, especificamente com a terceira lei de Newton, a mesma intensidade que a mão do agressor atinge o rosto aqui da vítima, a vítima atinge a mão do agressor. Se esse camarada aqui dá um soco de 100 newtons no rosto do outro camarada, esse cara que levou um soco de 100 newtons vai reagir com uma força de 100 newtons na mão do camarada. Alguma dúvida? Não. Então eu tenho toda a ação, eu terei uma reação de mesmo valor, mesma direção, porém em sentidos opostos. Alguma dúvida? Não. Posso continuar? Pode. Bom, vamos lá. Quais são, perdão, as propriedades do para-ação e reação? Lembrando que o para-ação e reação acontece no sistema físico. Estão associados a uma única interação, ou seja, correspondem às forças trocadas entre apenas dois corpos. Tem a mesma natureza, ou seja, ambas ou são de contato ou são de campo, logo possuem o mesmo nome, de contato ou de campo. Então, as forças que estão envolvidas no para-ação e reação, elas são de mesma natureza. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, faz de conta que a natureza da força é a natureza de campo. Vamos pegar aqui uma interação eletromagnética. Não tem como eu ter um para-ação e reação entre uma interação eletromagnética e uma interação gravitacional. Eu só terei um para-ação e reação quando essas forças tiverem a mesma natureza, ou de contato ou de campo. Outra coisa também que é interessante é indiferente se atribuir a ação a uma das forças e reação a outra força. Na verdade, é um par, tá, de ação e reação. Outra propriedade interessante também que fica aí para a terceira lei de Newton é o seguinte. Como eu havia falado anteriormente, no começo da fala, elas terão a mesma direção, terão sentidos opostos e terão a mesma intensidade, ou seja, o mesmo módulo. E elas são aplicadas sempre em corpos diferentes. Elas não se anulam. Isso aqui, cara, quando eu vejo neguinho pegar e falar para mim que uma força, por exemplo, a força normal anula a força peso, cara, eu fico doido, tá? Por quê? São forças de natureza diferente. Elas não se anulam, tá? O para ação e reação, tá? Elas não se anulam. Não existe esse lance aí do cara, vamos anular a força. Não existe isso. Por quê? Porque eu sempre, para que haja uma força, para que haja uma ação, eu vou ter sempre uma reação. Uma coisa interessante também, que o pessoal erra muito na hora de fazer exercício, é que no diagrama de força, geralmente o pessoal desenha uma força sozinha. E, na verdade, isso não acontece. Sempre há um par e sempre haverá um par ação e reação. Para toda ação vai ter uma reação. Então, não existe se aplicar uma força. Eu sei que a maioria das vezes a gente faz um desenhozinho lá para poder explicar, mas para toda ação vai ter uma reação. É bom você ficar esperto com isso. Bom, mas aí vocês me perguntam, ô Fih, qual que são as interações de campo? Bom, essas aí são as interações de campo. As forças gravitacionais, as forças elétricas e as forças magnéticas. O que significa ser uma força de campo? É que não há necessidade delas terem contato para que ela ocorra. Por exemplo, da mesma maneira que a Terra puxa essa caneta para baixo, essa caneta vai puxar a Terra para cima, tá? Na sua direção, no caso aqui, né? Então, como está no desenho aí, exemplo também de força de campo é a força elétrica. Por exemplo, eu tenho duas cargas positivas, eu vou ter uma força repulsiva, tá? Uma força elétrica repulsiva. Da mesma maneira que eu vou ter a força magnética, que também é uma força de campo. Por exemplo,
polos de mesmo nome se repelem. No caso, no desenho, você está vendo aí que se vai ter norte, norte, norte com norte, vai ter uma repulsão. Então, são forças de campo. Perdão. Quais são as forças de contato? São aquelas forças onde há uma interação direta entre os corpos. Por exemplo, a força de tração é uma força de contato, a força normal é uma força de contato e a força de atrito é uma força de contato, ou seja, ambas são interações eletromagnéticas. Um exemplozinho aqui, para que vocês não esqueçam nunca isso aí, tá? Eu tirei essa charge aqui lá do Maurício de Souza, tá? Dando os créditos aí, óbvio, né? Pus até aqui embaixo. Por exemplo, quando a Mônica dá umas pancadas aí no Cebolinha, né? Percebam que o coelhinho dela lá também fica machucado, ou seja, para toda ação, uma reação de mesmo valor, na mesma direção, porém sentidos opostos. Então, eu dou um soco na parede e necessariamente a parede bate na minha mão também. Um exemplo clássico da terceira lei de Newton é o foguete, né? Você tem a ação aí e a reação, que está bem representada aqui nesse desenhozinho que eu coloquei. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não, entendi. Beleza? Não, senhor, tudo Beleza. bem. Então, como eu falei, é uma aulazinha de revisão, então eu vou falando assim, bem rapidamente mesmo, para que a gente não perca tempo, que depois eu vou aplicar essa parada toda em exercício. Então, eu vou para o terceiro slide para finalizar essa aula e resolver alguns exercícios para você poder entender. Eu vou mudar o share aqui para vocês poderem acompanhar. Deixa eu ver aqui, leis de Newton. Deixa eu ver essa aqui. Não. Apareceu para vocês aí? Não, agora apareceu. Aula Aplicações? 3. Aula 3, aplicações? Apareceu aí? Yes. Aham. Bom, então vamos lá, né? Agora a gente começa a botar a mão na massa. Bom, leis de Newton e suas aplicações. Pessoal, o seguinte, cara, pra você poder trabalhar com leis de Newton, você tem que saber 3 coisas. Primeiro, identificar qual das leis que vão ser utilizadas. Segundo, saber vetores. E terceiro, saber em qual movimento que você vai enquadrar cada lei, ou a primeira ou a segunda lei, tá? Véi, se você ainda não entendeu como se trabalha com vetor, vai lá no YouTube, no meu canal lá, que tem uma aulinha lá que eu falo só da parte vetorial. Porque senão as aulas ficam muito grandes se eu começar a fazer revisão aqui de tudo que existe, tá? Então aqui é uma coisa bem dinâmica. Então eu estou partindo do pressuposto que você já tem um conhecimento aí sobre vetores, tá? Beleza. É lógico que quem tiver dúvida pode me perguntar, que eu vou parar o que eu estou falando aqui e eu volto se for preciso. Bom, as forças que são envolvidas são forças de campo e forças de contato, eu já falei para você no slide anterior. Então, nós temos aqui um exemplo de uma força de campo, que é a força peso, né? Erroneamente, o pessoal confunde essa força com a massa, né? O povo pensa que peso é a mesma coisa que massa, e não é. Peso é uma grandeza vetorial e massa é uma grandeza escalar. Peso tem módulo, direção e sentido. Massa não. Não estou entendendo o que você está querendo dizer. Por exemplo, a minha massa é 100 quilogramas. A massa que eu tenho, a quantidade de matéria que eu tenho é 100 quilogramas. O peso que eu tenho, ou seja, a força que a Terra exerce sobre mim, tá? Vai ser quanto? 1000 newton. Por quê? É a minha massa vezes a aceleração gravitacional local. Como eu estou no planeta Terra, a aceleração gravitacional a gente vai arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado aqui, é 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Os exercícios que eu vou utilizar está arredondado já. Na verdade é 9, alguma coisa. Então eu vou pegar a minha massa e multiplicar pela aceleração gravitacional local. Esse é meu peso, tá certo? O módulo dela
É a própria segunda lei de Newton na direção vertical, ou seja, massa vezes aceleração, mas não é uma aceleração qualquer, é uma aceleração da gravidade. A direção dela é vertical e apontada para o centro da Terra, ou seja, apontada para baixo. Igual, conforme o desenho aí. Ah, mas no desenho tem dois corpos aí, um azul e o planeta Terra. Par, ação e reação, né, fi? Por isso que você tem dois vetores aí, tá certo? Geralmente a gente trabalha só com o vetor que está no corpo azul. Geralmente a gente não representa o vetor que está no planeta Terra. Mas se a gente for fazer uma representação real, né, uma representação fiel, todos os exercícios você tem que fazer esses dois vetores. Mas a gente sabe que a gente não faz isso. A gente utiliza geralmente a bolinha azul. Por quê? Eu vou considerar a bolinha azul o meu sistema. Então, tudo que tiver de fora dela não me interessa. Alguma dúvida? Não. Beleza? Bom, a força-peso também é sempre na direção vertical e para baixo. Então, aqui eu pus alguns exemplos aí para você ver como que você vai representar a força-peso em diferentes situações. No plano horizontal, no plano inclinado, no plano vertical. Então, sempre, se você olhar o vetor P aqui, ó, na figura, você vai perceber que todos eles estão na direção vertical e apontado para baixo. Você pode pegar uma régua aí e colocar e você vai ver que eles vão ter sempre o mesmo tamanho e apontado para o centro da Terra. Bom, força normal é uma interação eletromagnética, tá? A força normal, ela só vai surgir quando houver superfície. Então, ela é uma força de contato, tá? Se não houver superfície, não há força normal. Então, aqui são as 3 possíveis representações de força normal que nós vamos trabalhar. Numa superfície horizontal, numa superfície vertical ou no plano inclinado. A força normal sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície. E ela vai estar sempre saindo da superfície. Isso é importante você saber representar essa força no diagrama de força. Bom, olha só, esse quadrinho aqui é da professora Vanessa, eu peguei na internet, eu achei esse quadro, essa figura que ela colocou bastante interessante. Então, a força normal, ela pôs uns lances aí que eu achei legal. É importante ressaltar que a força normal não é uma reação ao peso, eu já tinha falado isso antes, sempre perpendicular à superfície, ou seja, sempre formando um ângulo de 90 graus. A força normal é a força que uma superfície exerce sobre um corpo que está comprimindo. Ou seja, na verdade, vai ser sempre uma força de compreensão. Outra força que a gente vai trabalhar, que é uma interação eletromagnética também, é a força de tração, ou também força tensora. Vai estar sempre associada a fios ou a cabos. Esse exemplozinho aí é o exemplo mais claro. Você tem um corpo que está preso por um corpo A que está preso num corpo com um fio, você abandona o corpo B, vai acontecer o deslocamento do corpo A. Aí a gente vai estudar se esse cara vai acelerar, se não vai acelerar, se tem atrito, se não tem atrito, isso a gente vai ver posteriormente. Para quem foi aluno meu, acho que a maioria aí foi aluno meu, a gente faz esse exercício aí, ó, utilizando o tracker, para poder calcular a aceleração e ter uma aceleração aproximada do corpo A. Lá no Messias e no Aldo Mota, no Aldo eu não me lembro, mas no Messias, No Messias a gente fez. eu Muito. morria de fazer os caras fazer isso aí e ainda fazer relatório para mim. A no Aldo Mota eu acho que não usei muito não, acho que usei só numa aula lá, usei o tracker só numa aula, quando os monitores me ajudaram. Outro exemplo aqui também é a força de atrito, né? A força de atrito sempre vai se opor ao movimento da partícula. Você quer uma representação aqui do diagrama de força, onde que tem as 4 forças que nós vamos trabalhar. A força motora, que é a força que impulsiona o corpo para frente. A força normal é uma força de interação entre a superfície e o corpo. A força G aí, mas a força peso, tá? Ela a ação da massa dessa caixa com a Terra, e a força de atrito, a interação da caixa com a superfície, porém se opondo ao movimento do corpo. Bom,
as aplicações da primeira lei de Newton, eu vou passar os quadros agora um pouco para frente, depois vocês peguem e dão uma olhada com mais calma nesses slides que eu coloquei. Na verdade, esse slide que eu coloquei aqui, eu fiz isso ano passado, no primeiro ano do ano passado, porque estava uma discussão na escola sobre usar ou não usar cinto de segurança, então eu fiz toda uma abordagem lá, quando eu dei a aula, para falar da aplicação da primeira lei de Newton e por que o camarada tinha que utilizar o cinto de segurança. Eu estou meio por fora, mas na época, em 2019, com o atual governo aí, os caras não manjam nada de ciência, né? Revogaram uma lei lá que os pais não precisavam colocar cinto, o moleque na cadeirinha, né? Ou pôr cinto de segurança na cadeirinha, algo desse tipo. Eu até comentei isso lá e comprovei para eles lá o que aconteceria numa colisão e se o menino tivesse na cadeira de trás lá e não tivesse nada prendendo esse moleque, o que ia acontecer? Bom, então aí tem uma reportagenzinha aí sobre a importância do uso do cinto de segurança. Eu vou passar isso aqui para frente, porque depois você, lá na sua casa você vê isso tipo, com mais calma, tá? Tem toda a explicação física aí do que acontece, depois vocês dão uma olhadinha aí. Não vou falar sobre isso, não. Bom, as aplicações das leis de Newton, a segunda lei de Newton, como eu falei para você no slide anterior, né, no segundo slide, tá? Nos fala que a força ela é diretamente proporcional à aceleração. E essa figura mostra isso. Você tem um gráfico de força pela aceleração, por isso que eu dei aquela aulinha lá no YouTube lá sobre equação do primeiro grau, né? Justamente porque a gente usa gráfico agora. Então, como você pode ver aqui, ó, para cada força que eu aplico, eu vou ter uma aceleração, tá? Que essa aceleração ela vai ser diretamente proporcional à força aplicada no corpo. E essa reta vermelha aqui, ó, desse gráfico, vai representar para mim a massa do corpo. Então, uma pegadinha legal que o professor de física gosta de colocar em prova, ele te dá um gráfico desse aí, te dá a força 1, a força 2, a força 3, a aceleração 1, a aceleração 2, a aceleração 3, e pede para o moleque calcular a massa. Aí o moleque xinga o professor tudo. Se o cara prestar atenção na aula, ele vai perceber que, utilizando a segunda lei de Newton, ele percebe que a força é diretamente proporcional à aceleração. Se ele pegar e fazer uma proporcionalidade aqui, igual eu falei lá naquela aula no YouTube, ele vai perceber aqui que essa reta nada mais, nada é do que a própria massa, que a massa é constante. Se eu tenho 100 kg aqui na Terra, eu vou ter 100 kg lá na Lua, eu vou ter 100 kg lá em Júpiter, vou ter 100 kg lá em Araguari, vou ter 100 kg até lá em Tupaciguara, tá certo? Então, a minha massa vai ser sempre constante. E esse gráfico vai representar justamente isso. Bom, os terríveis bloquinhos aí da segunda lei de Newton, né? Geralmente o professor de física, nas provas, trabalhos, etc., o cara te dá 2 bloquinhos ou 3 bloquinhos e pede para você calcular a aceleração do conjunto, a aceleração do bloco A e do bloco B, e a força que o bloco A exerce sobre o bloco B, que pela terceira lei de Newton é a mesma força que B aplica no A. Então, basicamente, essa aula aqui vai falar justamente sobre aplicações das leis de Newton. Bom, para que você entenda nesses bloquinhos como você vai aplicar a primeira, segunda e terceira lei de Newton, o que é importante ressaltar que o contato entre o bloco 1 e o bloco 2, ele vai ser possível justamente pela terceira lei de Newton. A força que o bloco 1 exerce no bloco 2, que está aqui embaixo, ó, que está F2, isso aqui não é força 12, é a força que o bloco 1 exerce no bloco 2. Ela é igualzinho em módulo, direção, porém sentidos opostos. Igualzinho à força que 2 faz em 1. Aí você me pergunta, mas por que está com sinalzinho negativo aqui? Porque eu tenho 2 vetores que estão em sentidos opostos. Se esses vetores estão em sentidos opostos, significará que eles
são o contrário. Esse sinal negativo significa justamente isso, tá? Bom, Tá bom. outra aplicação que nós temos que é clássica, é encontrar a força tensora no fio. Por exemplo, você tem dois blocos, o bloco A e o bloco B. Geralmente o professor te dá a massa desses blocos e pede para você calcular a tração no fio. A primeira coisa que você vai fazer? Você vai trabalhar com o sistema. O que vem a ser o sistema? Você vai perguntar para mim, ai meu Deus, como é que eu vou saber qual que é o sistema dessa jossa aí? Pá, não precisa sair daqui não. Como que você vai saber qual que é o sistema dessa jossa aí? Você vai pegar... Deixa eu apagar esse treco aqui, peraí. Você vai pegar aqui, ó. Esse é o meu sistema. Quando eu considero esse sistema aqui, eu estou considerando o bloco B e o bloco A. Cara, é o treco mais simples do mundo. Se você fizer isso que eu estou fazendo aqui, ó, bloco B e bloco A, eu não estou pondo dentro desse limite aqui, então eu vou ter que somar essas massas. Se eu somo essas massas, a massa do sistema vai valer 50 quilogramas. Eu imagino que esse corpo aqui, ó, é um corpo único. Passa a ser um corpo único. Alguma dúvida aí, pessoal? Não, Tranquilo? tranquilo. Bom, continuando. Vou apagar esse trem aqui. Pessoal, dúvida? Eu tô falando muito rápido, tá de boa. Se tiver alguma dúvida, pode parar e me perguntar, viu? Super de boa, professor. Tá tranquilo? Tranquilo. Vocês estão relembrando tudo aí que eu tô falando? Uhum. Tá bom. Até os pontos. Bom, olha só. Agora a gente vai começar a brincar, né? Um fragmento de meteorito de massa 1 kg é acelerado no laboratório a partir do repouso. Bom, se esse infeliz parte do repouso, qual que é a velocidade inicial dele? 0. Se esse infeliz parte do repouso, qual que é a velocidade inicial dele? Aí se ele é 0, aí, porque Muito bem. o repouso ele tá parado. Aí. Muito bem. Então, agora eu vou usar o quadro aqui, tá? Estão dando para vocês enxergarem aí? O quadro? Aham. Sim. Beleza. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir meu sistema. É lógico que meu desenho vai ficar uma porcaria, tá? O cara fala assim que esse fragmento aqui, esse fragmento de rocha aí, de meteoro, ele tem 1 quilograma. Então esse cara tem uma massa de 1 quilograma e que foram duas forças aplicadas a ele. A força A e a força... Desculpa, meu desenho aqui vai ficar meio torto. E a força B. Então você tem isso aqui, certo? Certo. Sabe-se que a força A tem módulo 10 newtons. Tá? Aí ele vai te dar algumas condições. E que esse cara aqui, ó, esse cara, ele é acelerado. Ele sofre uma aceleração, não vou colocar a direção não, de 2 metros por segundo ao quadrado. Ele sofre uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Aí na letra A aí ele fala assim, ó, se o módulo da força B, ele quer saber o módulo da força B, nas seguintes condições: se a força B é menor que a força A e se a força B é maior que a força A. Primeira coisa, se a força A for maior que a força B, esse corpo vai andar para onde? Para a direita. Então o movimento desse cara vai estar para onde? Para a direita. Por quê? A força A é maior que a força B. Aí eu pergunto para vocês, esse cara tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual das leis de Newton que eu vou utilizar? Primeira ou segunda lei de Newton? Primeira ou segunda lei de Newton e por qual razão? Alguém pode responder para mim? Segunda pela aceleração. Segunda lei de Newton, porque esse cara tá acelerado.
Se um corpo está acelerado, significa que ele não está em equilíbrio. Se ele não está em equilíbrio, não vale a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton ela só é válida quando o corpo estiver em equilíbrio, ou estático ou equilíbrio dinâmico. Bom, então como que eu vou resolver esse trem aqui, gente? Como que eu poderia resolver essa bagaça aqui? Como que eu posso... Desculpa. Como que eu posso começar a resolver esse exercício aqui? Primeira coisa, eu quero achar a força B, o modo da força B. Como que eu vou achar o modo da força B? Segundo a lei de Newton, a força resultante, né, a massa do corpo vezes a aceleração. Uhum. Mas quantas forças que eu tenho aqui? Duas forças. A força A e a força B. Se a força B ela é menor que a força A, tem uma condição aqui que vai implicar muita coisa, que a força B em módulo é menor que a força A, significa que esse cara vai ter um movimento para a direita aqui, em relação a vocês ir para a direita. Então, eu tenho dois vetores, o vetor FA e o vetor FB. Então, a força resultante vai ser vetor de maior intensidade, que é o FA, menos vetor de menor intensidade, que é a força B, que é igual à massa do corpo, vezes a aceleração. Olha só, Roger, que interessante. Eu tenho o FA, eu tenho a massa do infeliz e eu tenho a aceleração. Logo, eu acho que a força O B. FB. Quanto É que vale mesmo, lá? hein? 10 newtons. A força B eu não conheço. A massa do corpo, 1 quilo. 1 quilograma. E a aceleração é 2. 1 vezes 2 é 2. Eu vou pôr aqui em cima aqui para aproveitar o espaço. Então, vou ter 10 menos FB é igual a 2. Logo, a força B vai ser o quê? Vai ser 2 menos 2 10. 2 menos menos 10 vai dar 10. menos 8. Então, a Menos força 8. B vale 8 nisso. Ah, Alguma dúvida aí, pessoal? não. Tranquilaço. Não. Tranquilo demais, né? Então, a força B, vou tirar a interrogação daqui. Eu sei que a força B vale 8 newtons. Aí, por exemplo, a Leandra que fala para mim assim, velho, como que eu vou tirar a prova real desse treco aí? Muito simples, Leandra. Você tem aqui a relação, ó, que FA menos FB é igual a M vezes A. Quanto que vale a força A? 10. Quanto que vale a força B? 8. Menos 8. M vezes A, você não sabe, Tá. faz de conta que você não saiba. 10 menos 8, 2. Então, M vezes A é igual a 2. Quer ver só eu provar para você, Roger, que realmente é 2? Quanto que vale a massa do infeliz? 1 Vale quilograma. 1 quilo. Olha a aceleração do cara. 2. 2 vezes 1, 2. Então, 2 é igual a 2. Então, realmente faz sentido, todo sentido, toda a análise matemática e física que eu fiz no exercício. Então, em todo exercício desse aí, tem que fazer a prova real? Não, eu fiz só para provar para você como que você vai entender, entendeu? Entendi. Ficou me redundante aí. Eu fiz só para que vocês, né, entendam que através dessa análise simplória que eu fiz aqui, cara, não tem como errar. Isso aqui, o cara só vai errar um exercício desse aqui, velho, só se o cara não prestar atenção. Entendi. Pode cair um treco desse no vestibular? Cara, cai demais, só que não vai cair tão simples assim. Esse exercício é muito simples, né? Muito trivial, por sinal. Alguma Entendi. dúvida? Não. Não, Beleza? senhor. Tranquilo. Aí tá um exercício que já tem um nível de complexidade um pouquinho mais elaborado. Inclusive, essa questão eu pus na minha prova ano passado. O Luan tá aí assistindo nossa aula. Ele é monitor meu lá no Messias agora. Ele vai lembrar muito bem dessa questão aí. O povo arrancou o cabelo da cabeça, xingou até minha mãe, né? Mas o povo não presta atenção, né? Posso apagar aqui, né? Pode. Saudade das aulas do Flávio. Era top. Rapaz, mas esse ano o ano passado foi pesado lá na escola. Nossa, o povo chorava. Ia pro laboratório de informática, chorava na minha aula. Eu vi aquele dia que eu fui aí em dezembro, que eu fiquei um pouquinho lá com o senhor, foi?
Pois é, cara. Complicado, não. Você viu, né? Você viu que eu perdi ali. Sabe que eu perdi uns 1 milhão de fio de cabelo. Bom, Nossa, Deus. pessoal, não vai dar para me resolver todos os exercícios, tá? Eu vou resolver alguns aqui. Além disso, tem as listas lá que eu deixei. Para vocês poderem entender como que faz a resolução de exercício. Eu coloquei do mais simples para o mais complicado. Isso aqui já envolvendo um gráfico. Olha só. O gráfico a seguir mostra a variação do modo de aceleração A de duas partículas, A maiúscula e B. Então, ou seja, você tem a aceleração A, que vai representar a própria aceleração do corpo, né? E... Espera aí só um pouquinho aqui que deu uma bugadinha aqui. Eu acho que o meu computador tá com vírus, cara. Vixe. Você tem a aceleração e a força. Olha só, meu gráfico fica muito legal, mas você tem aqui, ó, a força e você tem a aceleração. Beleza ou não? Aí você vai ter dois corpos. O A e o B. Então você tem dois corpos aí, o A e o B. Então aqui, ó, você tem que, nesse ponto aqui, mais ou menos, nesse ponto, você tem a força F bolinha. Essa força F bolinha vai te dar uma aceleraçãozinha A bolinha. E nesse ponto aqui, ó, você vai ter uma força 3F bolinha. Entenderam aí? Aham. Aí você me pergunta, mas para que serve esse 2F aí? Cara, esse 2F é da escala, né? Por que está acontecendo aí? Conforme o móvel está caminhando, ele vai tendo uma determinada aceleração, tá certo? E a força que é aplicada sobre ele é o quê? Está variando. Segundo a lei de Newton, fala para mim o seguinte, que a força resultante ela é diretamente proporcional à aceleração. Então, quanto mais força eu coloco no corpo, o que acontece com a aceleração desse corpo? Aumenta. Então, o que me interessa são esses dois pontos. Eu vou chamar aqui, ó, de ponto 1 e aqui de ponto 2. Alguma dúvida aí, pessoal? Não, por enquanto Tranquilo? não. Então, Tranquilo. eu tenho o ponto 1 e o ponto 2. Eu quero saber a relação. O que ele está querendo saber na questão? A relação da massa do corpo A com a massa do corpo B. Esse tipo de exercício aí, pessoal, é tipo exercício lá do ITA, tá? É uma questão mais conceitual. É uma questão assim que envolve um... Você precisa saber um pouco da parte teórica para poder resolver. Apesar que esse exercício aqui está um pouco temático também. Bom, como que eu vou resolver isso aqui, gente? Primeira coisa que eu vou fazer, segundo a lei de Newton para o corpo, para o ponto 1, então eu sei que a força que atua em B é igual à massa do B vezes a aceleração de B. Certo ou não? Certo. No ponto 2, a força que atua em A é igual à massa do A vezes a aceleração em A. Certo ou não, pessoal? Certo. Só que vamos pensar aqui, ó. No ponto 1, qual que é a força que foi aplicada B no ponto 1? Foi F bolinha. Então, vou pôr aqui, ó. F bolinha é igual à massa do B vezes a aceleração. Qual foi a aceleração? A bolinha. Alguma dúvida aí, pessoal? Isso está se referindo ao ponto 1. No ponto 2, olha aqui para você ver. No ponto 2, eu tenho a força 3F é igual à massa do A vezes a aceleração do ponto 2, que vale a bolinha. Então, eu tenho esse sistema aqui, ó. E agora, para mim resolver essa jossa aqui, como é que eu faço para resolver essa jossa? Sistema clássico, né, gente? Eu posso pegar aqui e somar esse negócio. Eu posso usar o método da substituição, posso fazer o que eu quiser, que eu tenho um sistema matemático.
Eu, particularmente, eu vou pelo lado mais simples. O que eu vou fazer? Olha aqui, pessoal. Eu sei que F bolinha vale MB vezes A. F bolinha vale MB vezes A. Então, vou substituir isso aqui, ó. 3 vezes M bolinha vezes A bolinha é igual a MA vezes A bolinha. Alguma dúvida aí, pessoal? E aqui, ó, eu vou aplicar a distributiva. Opa, perdão. Aplicar a distributiva não, fi. Vou multiplicar esse treco aqui. Então, aqui, ó, eu tenho que 3MB vezes A bolinha é igual a MA vezes A bolinha. Ô, pessoal, tá vendo ali? Ou tá fora? Tô vendo, tranquilo. Posso cortar a aceleração aqui? Não posso? Posso Pode. cortar a aceleração. O que eu tô querendo saber? A relação MA sobre MB, não é isso? MA sobre MB. O que eu faço aqui? Qual vai ser a relação entre MA e MB? Eu pego o MB e jogo para cá, ó. Então, 3 é igual a MA sobre MB. Pronto, tá aí a relação que tá pedindo. Ele só pede a relação, tipo, não tem que fazer conta nenhuma. Não, chegou na relação aqui, acabou. Mas A por partir que daqui, 3? Roger, você pode fazer conclusões. Primeira conclusão que eu percebo que o corpo A ele tem uma massa maior que a do corpo B. Por quê? A massa do A é 3 vezes a massa do B. Então essa questão é mais teórica, né? É teórica. Mas por que Entendi. 3, Alguma dúvida aí, gente? professor? Oi? Por que 3? Oi? Por que 3? Por quê? Olha aqui, ó. Presta atenção. Quem me perguntou? Leandra. Leandra? Olha só, querida. F bolinha é igual a MB vezes A. No primeiro ponto. No segundo ponto, 3F bolinha A vezes A bolinha. Eu falei que o F bolinha vale MB vezes A bolinha. Então, eu peguei aqui, ó, esse valor aqui, ó, e substituí aqui, ó. Certo? Então, isso aqui, ó, é 3 vezes isso. Se isso aqui é 3 vezes isso, então vai ficar 3MB vezes A bolinha é igual a MA vezes A bolinha. Cortei os ácidos, a aceleração que é a mesma. Então, o que eu obtive? Que a massa do A é 3 vezes a massa do B. Só que eu não quero isso. Eu quero massa do A sobre massa do B. Peguei a massa do B, joguei aqui para cá da igualdade. Ó. MA sobre MB é igual a 3. Então, a relação, o quociente, a divisão entre a massa do A e a massa do B vai ser igual a 3. Entendeu? Ah, tá. Uhum. Beleza? Beleza. Bom, continuando, né? Eita. Aí já o exercício já começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? Por que começa a ficar um pouquinho complicado? Porque, na verdade, eu vou ter que saber um pouquinho de função para poder resolver esse exercício. Como assim eu vou ter que saber um pouquinho de função para resolver esse exercício? Se você olhar aí para o gráfico, você vai perceber que você tem um gráfico da velocidade em função do tempo. E o movimento dessa partícula foi descrito em 2 momentos. De 0 a 10 segundos e de 10 segundos a 20 segundos. De 0 a 10 segundos, olha o que acontece com a velocidade da partícula. Se você olhar aqui, ó, a velocidade da partícula está aumentando conforme passa o tempo. Então, esse corpo está acelerado. Se esse corpo está acelerado, significará que vai ter uma aceleração. Então, nesse ponto aqui, de 0 a 10 segundos, eu tenho uma aceleração. De 10 a 20 segundos, olha só, a velocidade permanece a mesma. Significa que esse cara tem movimento retilíneo uniforme. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui? Ó? Aqui eu tenho um movimento uniforme e aqui eu tenho movimento variado. Tá? O meu U aqui ficou ruim, peraí. Meu Uzinho aqui ficou uma porcaria. Aqui eu tenho o movimento uniforme. Deixa eu coisar aqui de novo, peraí. Tenho um movimento uniforme e aqui eu tenho um movimento variado. Conseguiram enxergar isso, pessoal? Sim. Conseguiram?
Ó, eu tenho um movimento uniforme aqui, porque a velocidade é constante, tenho um movimento variado aqui, porque a velocidade é variável. Bom, aí você me pergunta, qual lei que eu vou utilizar para resolver essa bagaça aqui? Qual lei aqui que eu vou utilizar? Aqui eu vou usar a primeira lei. Meu Deus, esse um pouquinho. Aqui eu vou utilizar a primeira lei de Newton. Aqui eu utilizo a primeira lei. E aqui eu vou utilizar a segunda lei de Newton. Aqui eu utilizo a primeira lei. E aqui eu vou utilizar a segunda lei de Newton. Beleza ou não, pessoal? Beleza. Pô, mas e aí, velho? Como que você vai resolver esse negócio? Pessoal, do jeito que eu tô fazendo aqui, tá de boa ou tá chato? Não, tá dando pra Tá entender. tranquilo. Tá de boa? Vocês estão Tranquilaço. acompanhando? Ou eu tô viajando aqui sozinho? Tá, não. Não, Tranquilo. tô entendendo. Tá, né? Uhum. Vamos lá. Depois, igual eu falei para vocês, a gente vai fazer aula só de exercício. Aqui eu tô pegando só para exemplificar. Os exercícios que eu tô preparando para outra aula de exercício, vai envolver exercício de Enem, exercício vestibular, vai ser uma miscelância de exercícios, tá? Bom, então, eu vou pegar aqui, vamos ver o que o cara tá pedindo. Ele fala assim, ó, determine a velocidade escalar do carrinho no intervalo de 0 a 20 segundos. Aí você fala para mim, peraí, mas como assim esse cara vai ter uma velocidade escalar média? Se está tendo variação da velocidade? Bom, aqui que cai um pouco de matemática, né? A gente tem que calcular a área, né? Tem que calcular a área. Então você lembra disso, Roniel? Lembra, eu tô usando isso nas aulas aqui da escola. Bom, então aqui, ó, você tem um bagulho mais ou menos assim, né? Aqui Vou ter que calcular a área do quadrado e do... 12 e aqui vale 20 e aqui vale... Meu desenho tá desproporcional, tá? 10. Não é mais fácil fazer Pitágoras Bom, direto, não? Tem um jeito mais rápido de você resolver. Pitágoras. Você tem duas áreas aqui. Você tem uma área 1 aqui, tem uma área 2 aqui. Aqui eu tenho um triângulo e aqui eu tenho um Quadrado. né? Deixa eu ver aqui. Não, na verdade não é um quadrado, é um retângulo, né? Eu tenho um retângulo aqui. Mas se eu pintar esse negócio aqui de jeito aqui, Roger, eu tenho um trapézio. Tá? Tipo o plano cartesiano, né? Esse aqui é um plano em cartesiano, onde em Y você tem velocidade e em X você tem tempo. Aqui eu tenho um negócio assim, ó. O desenho meu tá assim, ó. Se eu pegar e fizer isso aqui, ó. O que eu tenho aqui? O trapézio. Aqui eu tenho a base maior, aqui eu tenho a base menor e aqui eu tenho a altura. Qual vai ser a área do trapézio? A área do trapézio vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Pessoal, para quem, tipo assim, tá, meu Deus, eu tô viajando nesse trem. O que eu sugiro para você, mano? Vai no Khan Academy, pega uma aulinha de trigonometria básica, ou se não, vai lá no site Matematiquês, vê uma aula de trigonometria. Se você tem dificuldade na matemática fundamental, velho, a maioria dos exercícios, principalmente na parte da eletrostática, lá no terceiro ano, você vai morrer de fazer isso aqui. Então, já vai correndo atrás do tempo perdido aí. Bom, mas como que eu vou calcular a base maior aqui? Se a gente for pegar aí na forma, no exercício, vai ser de 0 a 20, então a base maior aqui vale 20. A base menor vai ser essa diferença aqui, ó, 20 menos 10, aqui é 10. E a altura vai ser 12. Então a área aqui, ó, a área aqui vai ser a base maior, que é 20, mais a base menor, que é 10, vezes a altura, que é 12, dividido por 2. Então a área vai ser 20 mais 10 é 30, vezes 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 é 6. 6 vezes 30. Essa área aqui vai corresponder ao deslocamento do corpo, que é igual a 180 metros. Então esse cara aqui, ó, deslocou 180 metros. Estou resolvendo a letra A, tá? Do exercício. Só que ele não quer o deslocamento da partícula, ele quer a velocidade escalar média.
O que é a velocidade escalar média? O deslocamento da partícula pelo tempo. Então, a velocidade vai ser o deslocamento dele, que é a própria área dele ali, que é 180 metros, dividido por 20 segundos. Corta aqui. 18 dividido por 2, velocidade 9 metros por segundo. Então, a velocidade média dele aí, perdão que eu tô um pouco gripado aqui, viu? Só que não é corona, não. É gripe mesmo. É 9 metros por segundo ao quadrado. Então, a velocidade média dele, 9 metros por segundo. Perdão, 9 metros por segundo. 9 metros por segundo ao quadrado seria a aceleração. Entendi. Alguma dúvida aí, pessoal? Não. Mais tranquilo que esse possível. Cara, essa Esse parte... até que foi de boa. Agora, olha só o que ele está pedindo. A intensidade da força resultante no carrinho, nos intervalos de 0 a 10 segundos. Está vendo que a história mudou. Ele está pedindo agora a força resultante de 0 a 10 segundos e de 10 a 20 segundos. Bom, posso apagar isso aqui? Pode. Se alguém tiver dúvida aí, pessoal, pode parar e me perguntar, viu? Beleza. Tá bom. Vocês acham que essas aulas estão ajudando vocês aí, pessoal? Sim, pra caramba. Tá bom. Então, agora eu vou pegar a letra B, né? A letra B, ele quer saber a força resultante do carrinho, no carrinho, de 0 a 10 segundos. Então, vamos lá. 0 segundos até 10 segundos, eu sei que o movimento é uniformemente variado. Por que eu sei que o movimento é uniformemente variado? Porque tem aceleração. Porque tem aceleração. Então, o que vai ser a aceleração? A variação da velocidade pelo tempo. Aí o Roger vira para mim e fala assim, mas, mano, como que eu vou saber a variação da velocidade? Se olhar no gráfico, você vai ver. A velocidade inicial da partícula é 0 e a velocidade supostamente final seria 12. Então, 12 menos 0 vai dar 12. Então, a variação da velocidade é 12 metros por segundo. Conseguiram enxergar isso aí, gente? Uai, mas como assim? Tipo, por exemplo, se fosse 12 e 5 aqui, aí você ia subtrair os dois e, por exemplo, ia dar Não. 7? Não. Se fosse, é lógico que fosse 5, isso aí aqui em cima, né? Se tivesse partido aqui de 5, aqui, ó. Vou marcar aqui pra você ver. Eu de conta que você tem aqui, ó, velocidade igual a 5 aqui. Certo? Só que esse gráfico começaria daqui, né? Óbvio, né? Ia ser diferente. Eu ia pegar isso menos isso. Tá? Ah, tá. Mas como ele começa aqui, eu vou pegar isso menos aqui. Menos 0. Entendi. 12 menos 0 vai dar o quê? 12. 12. Você lembra aquele lance da proporcionalidade que você assistiu o meu vídeo lá de equação do primeiro grau? Não, acho que não. Tá lá no YouTube, depois você dá uma olhada lá. Eu falo justamente isso, vou fazer proporcionalidade. 12 menos isso, 10 menos isso. Aqui eu acho o ΔV, aqui eu vou achar o ΔV, e aqui achar o ΔT. Entendi. Que eu vou achar o ΔT, tá? Meu T ficou uma porcaria aí, mas você entendeu. Então, Entendi. o ΔT aqui é 10 segundos. 12 dividido por 10, a aceleração aqui seria 1,2 metros por segundo ao quadrado. Mas aí, Roniel, você não quer a aceleração do cara, você quer a força resultante. Segundo a lei de Newton, força resultante é a massa do infeliz vezes a aceleração. Aceleração. Ele fala que a massa do cara aí, deixa eu ver se tem a massa. 10 quilos. 10 quilogramas. Então, a força resultante aí, de 0 até 10 segundos, vai ser 6 vezes 1,2. Então, a força resultante é igual a... Quanto que dá aí? Peraí. Deixa eu fazer aqui, porque... 1,2, 7,2 newton. Então, a força aqui é 7,2 newtons. Beleza? Deixa eu conferir aqui de novo.
Alguma dúvida aí, pessoal? Ô, professor, só me explica novamente como é que eu consigo saber a variação da velocidade? A variação da velocidade você vai achar aqui, ó, no eixo Y. Vou marcar lá no slide para você ver. Você está acompanhando aí, né? Tô, sim, senhor. Ó, proporcionalidade, ó. 12 menos 0, você acha quem? Delta V. Velocidade. 10 menos 0, você acha quem? Delta T. Entendeu? Variação é a final menos a inicial, né? É, final menos inicial. Por isso que Tá dá certo? 12. Bom, entendido agora. Agora matou, né? Agora, de 10 segundos até 20 segundos. De 10 a 20 segundos, vamos ver o que a gente tem de informação. Eu sei que a velocidade é constante e ela vale 12 metros por segundo, só se olhar no gráfico. Se a velocidade é constante, automaticamente a aceleração vale 0 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Se a aceleração vale 0 metros por segundo ao quadrado, segundo a lei de Newton, aqui, ó, vou chamar de força resultante 1, força resultante 2. Vai ser a massa do corpo vezes a aceleração na segunda situação aqui, né? Então vai dar 0. Então, a força resultante aqui de cara vai ser 6 vezes 0. 6 vezes 0, força resultante no segundo trecho, 0 newton. Bom, se a força resultante é igual a 0 newton, o movimento do cara é retilíneo uniforme. Está em equilíbrio dinâmico. Alguma dúvida aí, pessoal? Seria Não. correto afirmar que ele está em inércia, não, né? Não. Por que ele não está em inércia? Não, ele tá caminhando por inércia. Ele está caminhando por inércia, tá? Porém, o que resulta essa inércia? Ele está no movimento que ele já vinha antes. Ele acelerou até 12, de 12 por inércia, ele continuou o movimento dele a 12 metros por segundo. Entendido. Beleza? Eu já fiz um experimento desse no tracker já. Eu lembro. No tracker a gente cansava de fazer isso, né? Foi no tracker e no FET também, você já fez isso. O FET também dá para fazer, dá para simular de boa isso aí, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não, tranquilo. Tranquilo aí? Uhum. Bom, então, esse aqui eu vou deixar para você treinar. Depois, quem tiver dúvida, me procura, igual o Roger me procurou aquele dia. Esse aqui também, como eu ainda não falei de força de atrito, porque senão vai ficar muito extensa a aula, não vou resolver para você agora. Esse aqui também, deixa eu ver. Tem força de atrito aqui. Uma caixa contendo livros com massa igual a 25 kg será arrastada a partir do repouso sob a ação da força de 160 newtons. Sabes que ao longo do deslocamento a caixa receberá do solo. Bom, tem atrito, não vou resolver isso agora. Isso aqui é uma questãozinha conceitual, vou deixar para vocês resolverem também. FUVEST, São Paulo. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg que está sobre uma mesa aplicando uma força vertical de 10 newtons. Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é de... que muito tranquilo também, vou deixar para vocês ouvirem. Um bloco de massa 2 kg acelerado verticalmente para cima, numa região em que a fluência do ar é desprezível. Sabendo que o local de aceleração da gravidade tem módulo de 10 metros por segundo quadrado, calcule a intensidade do peso do bloco, a intensidade da força vertical ascendente que age sobre ele. Bom, eu quero resolver um mais complexo antes de acabar aqui. Esse aqui tá muito fácil. Tem que resolver uma igual da prova que o senhor pôs lá quando dessa matéria, que o senhor deu uma prova uma vez lá no primeiro ano desses negócios que eu vou te falar, hein? Lá no Messias? Eu fui mal naquela prova. Nossa. Bom, você tem um corpo aqui, massa desse cara é 2 kg, tá certo? Faz de conta que esse cara tá no chão, esse cara é acelerado para cima aqui, ó. Aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que a aceleração gravitacional local tem o G para baixo aqui, esse G é 10 metros por segundo ao quadrado.
Calcule a intensidade do peso do bloco. Bom, esse cara tá subindo aqui, ó, vai ter uma força que vai ser aplicada nesse cara e que vai fazer ele subir, certo ou não? Certo. Essa força, ela é maior que a força peso. Senão esse cara não sobe. Você não concorda comigo? Sim. Uhum. Beleza. Sim. Então, eu sei que o peso é a segunda lei de Newton na direção vertical. É a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Então, aqui, ó, eu tenho peso. O peso do corpo vai ser a massa dele, que é 2, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. 2 vezes 10, peso é igual a 20 newton. 20. Bom, então eu sei aqui, ó, Roniel, que esse peso aqui é 20 newton. Eu conheço essa força aqui? Não. Não. Agora eu pergunto para os senhores e para as senhoras. Primeira, segunda ou terceira lei de Newton que eu vou utilizar ali? Segunda. Segunda lei de Newton. Por quê? Tem Porque a segunda- aceleração. o cara está acelerado para cima. Uhum. Então eu sei que a força resultante aqui, ó, vai ser o F menos o P. Mas a força resultante também, Roniel, vai ser a massa desse corpo vezes a aceleração que ele tem. Então, juntando as duas expressões aqui, ó, eu sei que F menos P é igual a M vezes A. O P eu tenho, o M eu tenho, o A eu tenho, eu acho o F. Então, F menos 20 é igual a massa, que é 2, Ó, vezes a aceleração, que é 4. F menos 20 é igual a 8. Pega esse cara, joga para cá da igualdade. Então, a força é igual a 28. 8 mais 20. 28. Isso. Então, a força em módulo é 28 newtons. Então, eu sei aqui, ó, que aqui é 28 newtons. Só para tirar a prova real, eu vou ter uma força resultante para cima aqui, ó, que é a diferença das duas forças. 28 menos 20 dá 8 newton. Segundo a lei de Newton, 8 dividido por 4, 2 quilogramas. Alguma dúvida? Não, senhor. Não. Bom, matamos mais uma aí. Mais fácil que tirar doce de É criança. fácil demais. Aqui também eu vou deixar esse exercício quebãozinho também para vocês quebrar a cabeça, eu não vou resolver. Esse cara aqui também é legalzinho para você quebrar a cabeça. Quem tiver dúvida depois me procura. Esse aqui é um exercício, típico exercício da minha prova. Tá? Veja. Considere um veículo como representado abaixo em movimento retilíneo sobre um plano horizontal. Olha só, você tem dentro de um vagão uma bolinha que está presa num fio e conforme esse cara é acelerado para a direita, tá? A direita aqui da tela do computador, essa bolinha ela sofre uma ação e nesse fio, né, com o fio, e ela forma a força resultante aí no sistema faz com que esse cara abra um pouquinho e tenha um ângulo entre a normal aí, ó, de um ângulo alfa. São conhecidos o ângulo alfa, o modo de aceleração da gravidade G e a massa da esfera que é M, tá? Que está amarrada ou está atada a um fio ideal, ou seja, esse fio não vai arrebentar nunca. O que ele pede? Qual o modo de aceleração A do veículo e qual o módulo, se o módulo de A depende da massa. Acho que eu já deixei até a resolução desse exercício aí. Bom, olha só, que ia dar muito trabalho se eu fosse desenhar essa porcaria aqui. Primeira coisa que você tem que saber, você vai ter um referencial fixo na Terra, ou solidário à Terra, vai estar preso lá. E o que ele observa? Ele vai observar essa distribuição de forças aqui, ó. Você vai ter uma tração X e uma tração Y, que tá de azul aí, tá? E uma tração T, que vai ser o quê? A soma da tração X e da tração Y. Beleza? Se eu considerar que esse sistema aqui, ó, se eu considerar que esse sistema aqui, TY e o P, essas duas forças, elas estão em equilíbrio, eu posso falar que em Y, a somatória de força é igual a zero. A força resultante aí. TY e P, se eu somar os dois vetores aí,
vetorialmente falando, vai ser igual a zero. Então, eu sei que para a primeira situação, eu sei que mg é igual a t cosseno θ. Ai, meu Deus. O t que é trem de seno e cosseno, Se você não manja de trigonometria, vai lá no Matematiquês ou lá no e vai dar uma brincada lá. E se você está com dúvida como você faz a projeção vetorial de tx e ty, vai lá no YouTube, no meu canal lá, que tem uma aulinha de vetores lá que eu falo tudo isso aí. Tá? Eu não vou demonstrar isso agora. Então, estou partindo do pressuposto que você saiba já isso. Então, eu sei que tx vai ser o quê? Ó, deixa eu escrever aqui para você poder entender. Esse tx aqui, ó, esse vetor aqui, ó, vai ser isso aqui, ó. T seno alfa. E o ty, que é esse vetor aqui, ó, o desenho tá meio torto aqui, vai ser esse aqui, ó. Ty é t cosseno θ. Beleza ou não, gente? Tem uns negócios pretos na frente, professor. Melhorou? Saiu. Pessoal, Saiu. Melhorou aí? É porque Pois é. acho que meu computador acho que tá com vírus, cara. Vixe. Volta aqui, meu filho. Bom, olha só. Então, eu tenho txt seno θ e ty t cosseno θ. Que eu parto? Qual o pressuposto que eu parto aqui? Que ty... Tá bichado. Tá bichado. É porque eu estou usando o computador antigo, aquele que eu dou aula. O computador novo que a minha prima me deu tá guardadinho ali. Aí eu tô estourando esse A computador. máquina tá guardada, né? Tá Deixa guardado queimar, ali. velho. Olha só, o ty e o p, tá? Eles estão em equilíbrio. Então, ty e p estão se equilibrando. Então, eu sei que ty é igual a p. Só que o p é a massa vezes a gravidade. Estão acompanhando aí, gente? Uhum. Aqui, ó, equação 3 aqui. Tx, olha só, meu filho. Tx está na mesma direção e no mesmo sentido da aceleração. Eu vou aplicar quem? Segunda lei de Newton. Aplico a primeira lei de Newton em y, para ty e p, e segunda lei de Newton para tx, porque não tem nenhuma força que se opõe a tx. Então, eu sei que tx, essa aqui, ó, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, eu sei que a força resultante em x é o próprio tx, que é igual a massa do infeliz vezes a aceleração. Se eu fazer uma junção de equações ali, ó, eu vou saber que a massa do corpo vezes a aceleração é igual a tx, só que tx é t seno θ. Se eu trabalhar matematicamente, eu vou ter que mg t cosseno θ, se eu dividir a quinta equação pela sexta equação, vou pegar MA sobre MG, vou cortar os M's, tá? Que a massa é a mesma, vai sobrar A sobre G, deixa eu pôr aqui para você poder entender, não é para você sair daqui não, caramba. Ó, cortei as massas aqui, ó, para você poder entender o que eu estou fazendo. Cortei as massas, o que eu fiz aqui? Cortei os T's. Então ficou A sobre G igual a seno de θ sobre cosseno de θ. Se eu trabalhar matematicamente com essa parada aqui, eu sei que seno sobre cosseno é tangente. Então, a aceleração aqui da partícula, ela vai ser o quê? Diretamente proporcional a G e diretamente proporcional à tangente de alfa. Isso aqui é a letra A. A letra B, ele perguntava se a aceleração depende do módulo de M. Olha na equação para você ver. Você está vendo M aqui nessa expressão? Está vendo massa aqui? Se você não está vendo massa, então a aceleração não depende da massa do corpúsculo. Alguma dúvida aí, meus queridos? Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Sim. Deixa eu apagar esse trem aqui. Minha internet tá ruim, velho. A internet de vocês aí tá caindo? Não, a minha tá tranquilo. A minha tá foda, tá caindo toda hora. Não Ixi. sei por quê. Deixa eu só apagar esse trem aqui. Bom, então esse exercício aqui, gente, é um exercício aqui bem teóricozão e
Isso aqui envolve um monte de conceitos que vocês precisam saber, tá? Típico provinha do Flávio. Tipo minha provinha. Eu acho que eu dei uma questão dessa aí na recuperação. Meu Deus. Coitado dos caras, viu? Coitada de Eu mim. lembro de uma lista que o senhor passou pra gente só envolvendo essas coisas assim, que foi ferrada. O senhor colocou ela valendo acho que 2 pontos, não sei. Mais de 60 questões, o senhor lembra? Lembro demais, velho. Nossa, aquela lá, o povo Resolveu, chorou, né? hein? O povo chora fácil, né? Eu resolvi, acho que se eu resolvi 50, foi muito, porque eu tava bugado naquilo. O pessoal da monitoria também tinha chorado, hein? Tinha. O ano passado, rapaz, ano passado eu fui um pai pra esses moleques. Viver. Pode apertar o Luan aí pra você ver. Fui um pai pra esses caras. Se fosse quando eu dei aula pra vocês aí, esses moleques tinham mandado eu matar. Ele era do primeiro ano passado, né? Luan, ele era ano passado. Aí dava sexto horário lá, quem ficava no sexto horário era só os monitores. Aí os caras se lascavam. Mas em 2018 foi assim também, ficava poucos alunos. Pois é, cara, é foda. Né? Mas enfim. Ficava nós da monitoria lá e poucos outros. Bom, gente, aqui também eu deixei o exercício já resolvido para vocês, tá? Tá resolvidinho aí. Eu acho que vale a pena vocês tentarem resolver para fazer a aplicação aí das leis de Newton. E com essa aula de hoje, com essa live de hoje, eu matei toda a parte de leis de Newton, tá? Então, o que está faltando agora é só eu falar de força de atrito. Eu vou falar em uma outra live que eu vou marcar, ou vai ser sábado. Eu acho que eu pus no cronograma lá, eu não lembro. Agora eu já sei tudo. Tem que olhar no cronograma. E vocês tentem resolver os exercícios com as listas que estão lá, tá certo? E na aula de hoje, alguém tem alguma dúvida? A minha única dúvida é quanto que vai usar a terceira lei? Porque são 3, né? A terceira lei de Newton. Peraí que eu vou te mostrar agora. Peraí. Vou aproveitar, então, vou resolver um exercício que você vai utilizar a terceira lei de Newton. Deixa eu sair aqui Vai atrasar sua aula não, professor? Oi? Vai atrasar sua aula não? Não, cara, rapidinho aqui. Só vou... eu vou mudar o share aqui, tá? Estão me escutando? Aham. Vou mudar o share aqui. Deixa eu ver se eu acho que vou usar um exercício que vou usar a terceira lei de Newton. Não, esse exercício aqui não tem. Acho que a maioria desses exercícios que eu pus na lista lá, eu acho que o Luan já resolveu ele. Então, o Luan não vai valer muito, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pôr o share aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu apertei alguma coisa aqui que mudou esse trem. Velho. Deixa eu ver aqui. Share. Estão vendo aí? Aham. Sim, senhor. Tá vendo, né? Então eu vou resolver um para você aqui, ó. Vai ter uns exercícios aqui, desgramento aqui. Você lembra dessa lista, Luan? O Luan tá aí? Deve ter saído. Essa aí foi tá aí? Anti-horário, tudo resolveu Foi essa porra aí. Foi só nós dois que resolveu isso aqui, né? Aí eu dei uma questãozinha na prova, os caras se ferraram. Deixa eu ver aqui. Rapaz, o senhor pedia resolução desses treinos na prova, cara. Se não colocasse a resolução, você desconsiderava a questão. Nossa, ferrava tudo. Eu sou um filho da puta mesmo. Bom, mas era prego, cara. Nossa. Eu me ferrava. Eu sabia que na prova do Flávio eu ia tomar no Tops, cara, porque eu sabia que não ia dar conta de fazer. Então eu fazia os trabalhos tudinho. Deixa eu pegar uma aqui. Vou pegar essa Eu também.
Vou pegar essa aqui, ô, Roger, para você da UESP, tá? Eu vou aumentar a tela aqui. O UESP é Universidade Estadual do Piauí, se eu salvo engano. Se eu errei aí, vocês me perdoem. UESP. Bom, aqui você vai aplicar, na verdade, ô Roger, todas Isso aí, as pois na prova. segunda e terceira lei de Newton. Foi na prova isso aqui, né? Bom, então Uhum. vamos lá, Roger. Resolver para você, meu querido. Bom, você tem 3 bloquitos aqui. Meu desenho vai ficar uma porcaria, como você sabe. Isso aí, infelizmente, não tem como eu melhorar. Tranquilo. Então, esse cara aqui é o M3, vou chamar ele de bloco 3. Bloco 2. Tá enxergando aí, Roger? Tô tranquilo. E bloco 1. Bloco 1. Você também era da monitoria, né, Roger? Era, mas assim, eu tentava aprender, mas não era muito bom, não. Não, cara, o importante é que você era da monitoria. Bom, olha só, vamos lá, Roger. 3 corpos interligados, ou seja, estão ligados por fios ideais, ou seja, o fio não vai arrebentar, você pode desconsiderar a massa dele, o comprimento, a densidade, etc. Mas que tal uma porcaria isso aqui, hein? Conforme mostrado na figura, que é essa mesma figura aqui. A força T de tração T sobre o bloco 1 tem intensidade de 150 newtons. Ele chamou de força T aqui, ó, mas eu vou chamar de força F. Ele falou que essa força aqui, ó, é 150 newtons, certo, Roger? Certo. Beleza. Então, aí ele fala assim, as massas dos blocos valem respectivamente o corpo 1, 50 quilogramas. Eu vou pôr unidade não, tá? Porque senão não vai caber. A massa do corpo 2, 30 quilogramas. quilos. A massa do corpo 3, 20 quilogramas. Aí ele falou assim, Roger, que as trações T1, chamou esse cara aqui de fio 1, então vou chamar aqui, a tração que está acontecendo aqui é T1, e no fio, entre o bloco 1 e 2 de T1, e entre o bloco 2 e 3 de T3. Não, T2, perdão. Então aqui é T2. Entendi. Beleza? Então, Beleza. olha só o que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo usar meu próprio software aqui, que está aqui. Ó, então aqui, ó, eu vou ter aqui uma tração T1. Nossa, eu tenho que comprar um negócio para... E aqui, a mesma tração T1. Imagina que são 2 setas aqui. Eu não vou colocar porque senão não vai dar certo. E aqui eu vou ter uma tração T2 e aqui também eu vou ter uma tração T2. Certo ou não, Roger? Certo. Beleza? Aí, Beleza. primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que achar a aceleração desse sistema. Então, eu tenho que pegar todos esses blocos aqui, ó, e considerar que esses blocos é um sistema unificado, tá? Então, esse cara aqui, ó, presta atenção, tem 20, tem 30, tem 50. Então, se eu pegar, somar tudo aqui, ó, qual que vai ser a massa do sistema? 20 mais 30, 50. 50 mais 50, 100. 100 quilogramas. Então, eu sei que a massa do sistema é 100 quilogramas. Alguma dúvida, Roger? Não, Não. por enquanto não. Outra coisa que eu tenho que definir, para onde que esse sistema vai movimentar. Se tem uma força aqui no bloco 1, né, que é uma tração, então esse bloco, esse sistema vai mover para cá, ó. Então, para cá vai estar o movimento do corpo, ó. Para cá vai estar o movimento. Se esse cara está movimentando para lá, eu vou ter uma aceleração aqui, que vai ser a mesma aceleração aqui, que vai ser a mesma aceleração aqui. Por quê? Esses 3 caras estão interligados por um fio. Então, eu tenho uma aceleração aqui. Não vou descrever isso não, porque não vai dar certo. Vou pôr aqui, ó. Eu tenho uma aceleração aqui, que é a mesma aqui, que é a mesma aqui, ó. Beleza, Roger? Beleza. Bom,
Segunda lei de Newton, se eu pegar todo esse sistema aqui, olha, eu tenho a força, tenho a massa, falta eu achar quem? Aceleração. Então, Aceleração. a força resultante é a É igual a massa massa vezes a aceleração. aceleração. Isso. A força resultante, 150. A massa do corpo, 100. A aceleração eu não conheço. Pega esse cara, joga para cada igualdade, então a aceleração vai ser 1,5 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração dos 3 bloquinhos. Então, todos os bloquinhos aqui têm a mesma aceleração porque eles estão interligados por fios. Beleza ou não? Beleza. Segunda lei de Newton. Agora que vai entrar a terceira lei. Aonde que eu vou utilizar a terceira lei? Por exemplo, eu vou desenhar o vetor aqui, ó. Eu tenho a força aqui, ó. T1 pela terceira lei de Newton, também vou ter a força T1 aqui. Pronto, terceira lei, entendeu? Entendi. Aqui, T2, eu ia pôr vermelho aqui, mas naquele último vídeo que a gente fez, eu vi que o vermelho não aparece. Por isso que eu não estou usando. E aqui vale T2. Então, pela terceira lei de Newton, a força que é aplicada no bloco 2 é a mesma força aqui, ó, que é aplicada no bloco 3. Pela terceira lei de Newton, a mesma força que é aplicada no bloco T1 aqui, ó, T1 é a mesma força aplicada no bloco T1 no bloco 2. Terceira lei. Bom, mas como que eu vou achar T1? Como que eu vou achar T2? Olha só, Roger. Vou pegar aqui, ó. Vou fazer diferente aqui, ó. Vou pegar, vou separar esses caras aqui. Eu vou separar o corpo 1 aqui, ó. Chamar ele de meu sistema 1. E depois eu vou separar esse cara aqui, ó. O último corpo, ó. E vou chamar ele de sistema 2. Tá? Então, Tá bom. primeiro eu separei esse cara aqui, depois eu separei ele aqui. Então, sistema 1, eu vou redesenhar ele aqui, ó. Ele tem 50 quilogramas, ele está acelerado para cá por 1,5 metros por segundo ao quadrado, ele tem uma força aqui, 150 newtons, e eu quero achar T1 aqui. Segunda lei de Newton. A força resultante do sistema vai estar para cá, ó, porque essa força é maior que essa. Então, eu tenho que, eu vou chamar de F menos T1 é igual a M1, que é a massa do corpo 1, vezes a aceleração. A força aqui eu sei que é 150, T1 eu não conheço, a massa do corpo é 50 e a aceleração é 1,5. 1,5. Alguma dúvida aí? Não. Então, Tranquilo. 50 vezes 1,5 vai dar 75. Então, eu sei que 150 menos T1 é igual a 75. Se eu passar esse T1 para cá e 75 para cá, logo eu sei que a força T1 vale 75 newtons. Por quê? 150 menos 75 vale 75 newtons. Entendi. Alguma dúvida? Não. Tranquilo. Tranquilo? Aí faz a mesma coisa com o T2, né? Isso. Se Entendi. aqui vale 75, quanto que vale isso aqui? 75 também. 75 Aí eu também. pego esse aqui, certo? Agora presta atenção, Roger. Aonde está mais fácil de eu poder achar T2? No último bloco ou no bloco do meio? Acho que no último. Não tem atrito nesse sistema, né? Então eu posso pegar o último bloco, que eu chamei de sistema 2. Eu posso resolver pelo bloco 2? Posso. Dá para resolver? Dá para resolver, mas é mais complexo. Eu posso apagar aqui, Roger? Pode, tranquilo, já printei. Vou pagar só o lado de cá, tá? Esse lado de cá. Beleza. Então, vou pegar aqui esse sistema aqui, ó. Que é o bloco 3, que a massa dele é 20. E está sendo puxado para cá para uma força T2, que eu não sei quanto que vale. Eu sei que esse cara é acelerado por 1,5 metros por segundo ao quadrado. Tá vendo só? Por que eu não resolvi pelo bloco 2? Porque eu tenho duas forças ali e não precisa. Se eu pegar os extremos, eu já consigo resolver esse exercício. O que eu vou utilizar ali? Segunda lei de Newton, olha só. T2 é igual a massa do corpo 3 vezes a aceleração. Então, T2 é igual a 20 vezes 1,5. 20 vezes 1,5, a tração T2 é igual a 30 newtons.
Então, achei T1 e T2. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Aí, deixa eu só apagar esse trem aqui, como já vai ficar salvo aí no vídeo, então você vai poder ver depois, se tiver dúvida. Ô, caramba. Deixa eu apagar esse aqui. Calma aí que eu tô arrumando esse trem aqui, ô Roger. Beleza. Pra não ficar com... Bom, então se você subir aqui, ó, vai ter as... Você marcar. Primeiro ele pediu T1 e depois T2, né? T1 na 75 newtons. Olha Aham. só. T2 não é 30 newtons. Se fosse no vestibular lá ou no Enem, tá? Você ia lá Ah, marcar nossa, é tranquilo essa aí, velho. letra B. Tranquilo. Beleza? Beleza. A maioria dos exercícios que envolve tração que tem mas geralmente não vai cair um exercício que tem 3 corpos assim, a não ser bom, eu não posso falar isso, que agora a gente não sabe de nada se pode cair ou não, né? Eu creio que esse Enem que vai vir agora, eu acho que ele vai ser bem calculístico, igual eu falei para vocês. Se ele for seguir a linha que ele seguiu no Enem do ano passado, pode esperar algo assim. Por Tá? que tal Entendi. mudança, professor? É por causa da mudança de liderança ou não? Por causa da mudança de quem compõe de quem compõe a pasta lá do Ministério da Educação, né? Então, os caras do Ministério da Educação têm uma visão de vestibular e de educação que é diferente da visão que o pessoal de antes tinha. O nosso grande problema é que a gente não tem uma política de Estado, né, para a educação, igual na Suécia, igual na Finlândia. A gente tem política de governo. Então, cada governo que entra vem com uma proposta diferente. Isso para o país é muito ruim, né? Mas isso aí eu não quero comentar sobre isso, não. Pessoal, Bom, bem então... na hora que vai valer para nós. Hã? Bem na hora que vai valer para nós, eles arranjam de mudar Não, isso. mas, por um lado, é necessário realmente, democracia precisa ter alternância de poder, mas eu acho que tinha que ter uma política de Estado que não mudasse. Se o governo mudasse, aquela política para a educação continuasse. Mas enquanto a gente não Não chegou desenvolver, nesse nível. como a gente não desenvolver como nação, a gente vai estar sujeito a isso aí. Bom, pessoal, eu acho que por hoje é só. Depois, na próxima live, eu vou falar um pouco de leis de força de atrito e vou fechar essa parte de leis de Newton. Vou pôr uma lista, vou criar uma lista ainda só com questões do Enem e de vestibulares referentes às leis de Newton, tá? Aí eu vou postar até antes dessa aula, eu vou avisar. Eu vou fazer isso hoje à noite, tá certo? Aí eu posto lá e depois a gente tem uma aula só de resolução de exercício. Mas é prescindível que vocês tentem resolver essas duas listas que eu deixei para vocês. Lá no Classroom e também lá no Drive, eu deixei 3 listas lá do Colégio Militar, Instituto Militar. Seria interessante vocês pegarem, se você conseguir resolver aqueles exercícios lá, você já está moendo nas leis de Newton, tá? O ano passado, lá no sexto horário, a gente resolveu grande parte daqueles exercícios. Então, o pessoal que realmente prestou atenção no que eu falei o ano passado, eles não vão ter dificuldade em leis de Newton, não. Falando dos negros que realmente entendeu, tá? Eu acho que é isso aí, pessoal. Pacheco, depois se o Pacheco tiver ainda aí, põe essa aula lá no YouTube e manda o link para nós aí. Beleza, Falou? coloco sim. Bom, pessoal, com essa aula aí eu me despeço de vocês. Agora eu tenho uma aula
de um EAD que eu tô fazendo aí. Eu não sei nem por que eu entrei nisso, mas vou te falar. Flávio, Vai dar você certo. terminou o curso de programação, professor? Cara, você acredita que eu tô na fase 1 ainda, velho? E não terminei até hoje.